Olá, o programa 10 Minutos, nessa edição, traz o arquiteto paraibano Germano Romero. Germano, seja bem-vindo ao nosso programa, uma satisfação tê-lo conosco, viu? Obrigado, Paulo Neto. Eu que agradeço, né, porque é um prazer sempre participar e compartilhar com vocês nesse canal da RCTV. Já nasceu vitorioso, eu é que fico muito honrado. Eu falei arquiteto paraibano. Paraibano de onde? João Pessoa. João Pessoa, pessoense. Pessoense. E como foi que esse pessoense, esse paraibano da capital, começou a carreira? Como é que surgiu a ideia de ser arquiteto? Rapaz, eu acho que uma parte foi da genética. Meu avô era arquiteto, Clodoaldo Gouveia. As pessoas que lidam, conhecem mais arquitetura, sabem quem foi Clodoaldo Gouveia, o Liceu Paraibano, a Secretaria de Finanças. Então, uma pessoa que interveio de forma muito significativa aqui no cenário urbano de João Pessoa. Mas desde cedo, desde garoto, a arquitetura me fascinava. Eu, mesmo já assim na faixa de 10 anos, eu prestava atenção nas novas construções, né, os primeiros edifícios que surgiram aqui em João Pessoa, que são poucos, né, naquela época não se fazia. Né, então eu despertava visitava construções, garoto gostava de ver as paredes subindo. Então essa, digamos, configuração urbana modificada dinamicamente, sempre, desde garoto, me impressionou. E muito cedo eu decidi. Né? Lá em casa, assim, havia, acho que todo pai quer que o filho, um dos filhos seja médico, mas eu sempre assim, fui muito firme. Tanto é que eu entrei na universidade muito novo, 17 anos. Naquela época, o pai tinha que ir para a gente se inscrever, o pai tinha que autorizar. E com 17 anos eu já estava na universidade fazendo arquitetura. Bacana. Germano, eu conheço alguns arquitetos que muitas vezes conversam comigo e dizem o seguinte: olha, a gente vive numa profissão que é estressante. Ela começa às 8 horas da manhã, quando você já tem um cliente batendo na sua porta, e começa estressante porque muitas vezes o prazo é muito curto. Você também vê a profissão dessa forma, em momentos tensos? Como é a sua relação com os clientes? Eu acho que atualmente, já com 30 anos de profissão, eu talvez tenha aprendido a lidar um pouco com esse estresse, né? E a gente tem que se conscientizar que as pessoas também têm que esperar um pouquinho, não pode ser tudo para amanhã, né? Às vezes a pessoa espera 2, 3 meses por uma consulta médica e quando quer um projeto é para ontem. Então, aos poucos, a gente conscientiza que a concepção arquitetônica é um trabalho intelectual, artístico, que envolve muito raciocínio, muita calma. É verdade que a gente lida com prazos, porque a construção não pode parar, aparece um problema na obra, ou até mesmo um cronograma de uma empresa que quer lançar um empreendimento e ele tem aquela pauta, porque negociou com o dono do terreno e no contrato o prazo é estipulado. Então tem essa parte, claro. Mas a gente faz o possível, já pela experiência, para cumprir e, graças a Deus, nosso escritório é conhecido como cumpridor de prazo. Agora, eu não nego essa afirmação dos colegas que existe esse lado estressante também. Agora, o estresse, quando ele é equilibrado com o prazer pelo que se faz, né, é tão bom fazer arquitetura que às vezes você não sente muito esse estresse, porque você compensa pela satisfação. Entendo. Ô Germano, como é que você conheceu a Rose Silveira e qual foi a tua ideia inicial? Como foi que Germano Romero saiu da arquitetura, entre aspas, e veio para o mundo televisivo? Certo. Rose, bom, quem disser que não conhece Rose aqui não está falando a verdade. É verdade, né? sem E dúvida. Rose trabalhava com marketing, não é? Desde a época de Genival, eu acho. Então ela é uma pessoa muito dinâmica e sempre esteve muito em evidência, não só na sociedade, nos eventos, como também na parte profissional, que ela é uma jornalista de primeira linha. E nós nos conhecemos com mais intimidade porque eu passei uma época no jornal Contraponto. Eu colaborei um tempo com o jornal e ela tinha uma coluna lá, né? Então eu também sou colaborador do jornal União e escrevo aqui no Correio da Paraíba já há muitos anos. E no Contraponto eu passei um tempo colaborando e nessa época eu conheci Rose assim mais de perto. Inclusive ela até viajou um tempo e me pediu para fazer a coluna dela uma época, eu fiz. E aí nasceu essa empatia desse momento.
Mas em outras ocasiões também, nos eventos culturais, nos eventos da cidade, a gente sempre se deu muito bem. Eu soube que você, além de ser um apaixonado pela arquitetura, você também é um apaixonado por culinária e por viagens, é verdade? É verdade. Como é que surgiram essas duas paixões? Bom, a culinária é uma coisa assim muito pessoal, muito reservada, muito de final de semana para relaxar. Assim, não é uma coisa assim divulgada, apenas no Facebook ou alguns amigos mais íntimos conhecem esse meu lado. E também até posso acreditar o meu avô, que ele era, né? A minha mãe dizia, olha, você puxou a papai em três coisas, arquitetura, culinária e viagens. Ele gostava muito de viajar também. A viagem, eu confesso que é um vício incorrigível. Acho que desde garoto, né, minha mãe tinha duas irmãs, uma em Natal e uma em Recife, e ela em João Pessoa. E a gente vivia, e desde essa época eu gostava mesmo para as viagens mais curtinhas. E depois que eu fiquei adulto, aí desde 18 anos, eu viajo todo ano e é uma coisa assim, um vício incorrigível. Né? Qual é o lugar que você desejaria muito conhecer que até agora você não teve a oportunidade? Deixa eu... Agora eu peguei. Uma pessoa que viaja muito, que gosta de viajar, mas deve ter algum lugar que você desejou ir e até agora não conseguiu. Eu gostaria de conhecer mais a Grécia. A Grécia. Eu fui a Atenas, a Mykonos, a algumas regiões ali por perto. Mas as outras ilhas gregas e outras partes da Grécia também eu gostaria de voltar. Coisa boa. Germano, nós estamos acompanhando nesses últimos anos, particularmente eu tenho acompanhado bastante, não só o crescimento da construção civil em João Pessoa, e com esse crescimento também, o ingresso de novos arquitetos no mercado de trabalho, a leva de novos arquitetos chegando aí para trabalhar nos seus escritórios e prestar os seus serviços, tanto para as construtoras como para aquelas pessoas que fazem a sua construção individualmente. Como é que você vê esse novo grupo de trabalho que vem chegando agora na arquitetura de João Pessoa? Realmente eles estão ligados, estão antenados nas tendências mundiais? São profissionais realmente que o mercado está recebendo de primeira linha? Estão, Paulo Neto, com toda certeza. É uma turma com garra, é uma turma antenada, atualizada. Eu tenho acompanhado o trabalho de toda a classe. Né? Acho que a construção civil no Brasil vive um momento muito bom. E não falta trabalho para quem quer trabalhar, tá entendendo? E para quem se dedica, para quem tem talento. Eu vejo essa turma nova aí com muito potencial. Você vê que João Pessoa, né, tanto no setor comercial, no setor residencial, você anda ali para a Edson Ramalho, pela Orla Marítima, você vê empreendimentos belíssimos. Verdade. A arquitetura de João Pessoa hoje não deve a nenhuma capital brasileira, com toda certeza. Germano, 30 anos de arquitetura, né? Com certeza, muitos desses anos e muitas dessas fases, você teve algumas curiosidades, algumas coisas engraçadas, umas que você pode contar, acredito eu, e outras que não pode. Tem alguma específica, curiosa, engraçada, que chamou a tua atenção, que você pode dividir aqui conosco? Tipo um mico? Pode ser um mico seu, de algum cliente, uma coisa engraçada que aconteceu durante um projeto? Teve uma coisa assim que a gente nunca esqueceu. Um casal que comprou um apartamento de veraneio, era um casal que morava no interior e tinha comprado um apartamento desses edifícios um por andar, no Intermares, só para veranear com a família, né? E eles chegaram, a esposa era quem lidava mais conosco. E ela disse que queria ambientar o apartamento, então era um projeto de interiores. E nós fizemos, ela trouxe uns 30 revistas, assim, tá? Já marcado com tudo. Isso é bom, porque o arquiteto, quando recebe uma mensagem do sonho do cliente, do estilo que ele gosta, dos materiais, né, das cores, isso ajuda muito a gente formatar pelo menos um estudo, né? E nós fizemos com muito gosto, de acordo com as orientações dela, o quarto do filho, o quarto da filha, o marido, o quarto de hóspede, sala. Então a gente fez tudo e marcamos um dia para eles virem. Era o interior longe, era perto da fronteira lá com Pernambuco, e eles vieram para... na verdade, ela é quem veio com o motorista, o marido nem veio. Então, quando a gente apresentou o projeto, ela olhou calada, não deu um pio. E eu fiquei preocupado porque eu não senti o feedback, né, que você esperava. Esperava, né? Exatamente. Quando nós terminamos, aí ela disse, não gostei, o senhor não fez nada, vocês não fizeram nada do que eu pedi. Aí eu tive uma surpresa, disse, mas por quê? Mas, senhor, você não está vendo que eu trouxe tudo já como era para ser feito? Eu disse, sim, minha senhora, mas eu entendi que aquilo era uma diretriz a ser seguida como
como estilo, como um start, né? Uma primeira ideia, realmente. Ela sabe absolutamente. Eu, quando vou ao meu cabeleireiro, eu mostro um cabelo e eu quero que faça exatamente igual. Que interessante, olha só. Eu disse, meu Deus, como é que se pensa em Faz arquitetura? quanto tempo, Germano? Faz uns 20 anos. 20 anos. Né? Uns 15 a 20 anos, nessa faixa aí. Hoje já está mais fácil de fazer com que o cliente já entenda a filosofia, né? E talvez até um pouco de inexperiência dela. E aí, quando ela saiu, eu disse aos meninos lá, nossos colegas, vamos fazer exatamente como está na revista. E deu certo? Certíssimo. Germano, um abraço para você. Um prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu já acompanho seu trabalho há muito tempo. Obrigado, sucesso. Paulo, muito obrigado. E sinta-se sempre bem-vindo aqui à RCTV. Estou à disposição. Um abraço a todos. Muito bem, a gente agradece ao carinho da sua audiência. O programa 10 Minutos vai ficando por aqui e a gente volta a qualquer momento dentro da programação da RCTV, do seu jeito, para você.